Bom dia, povo. A igreja está com um número menorzinho, né? Porque tem um monte de casal na praia, no encontro de casais. Não fui, não, mas eu soube que o negócio está muito bom lá. Daqui a pouco nem volta. Só que não, né, irmão Alberto? Senão o pastor vai ligar. Bora! Vai dar... Brincadeira. Gente, que delícia esse louvor. Saber que Ele é o Deus das nossas vidas, né? E que tudo está acontecendo, tudo que nós vivemos, tudo, porque Ele permite. Ele é um bom Pai, né? Ele é um Deus muito bom. Diante de tudo que Ele fez, da forma que a gente se comporta, pela nossa matemática, isso teria que ser um negativo para nós, né? Mas o Senhor ainda assim segue derramando e fazendo, e se movendo, e chamando, e ferozmente chamando por nós, e desejando estar com nós. E glória a Deus por isso. Eu queria muito que vocês orassem agora. Eu vou orar, mas que vocês, que visse da boca de vocês, chamando pela presença do Espírito Santo. Para que a gente possa individualmente prestar um culto sincero e verdadeiro para o Senhor. E 2, para que a presença dele seja muito latente aqui também. A palavra me garante, onde 2 ou mais estiverem, ele está lá. E onde ele está, coisas podem acontecer, né? Muita coisa pode acontecer. Eu não sei o que está na mente de Deus para hoje, mas eu sei que se Ele permitiu que a gente estivesse aqui, é porque Ele tem algo para falar para essa igreja e para esse grupo que está aqui, né? Obviamente que existe a responsabilidade de não vir, dos que não quiseram vir, ou que não deu para vir, tudo bem. Ou não está tudo bem assim. Mas, como o Senhor não perde o controle e o reino sempre vence, Ele tem algo para falar com cada pessoa que está aqui. Ele tem algo nessa mensagem, algo que Ele falou assim, não, isso aqui é para Bel, isso é para Jéssica, para tia Verusca, não sei. Então, quando eu os encorajo agora a orarem, para que vocês estejam com a mente e o coração sensíveis para receber o que o Senhor quer. E, principalmente, porque a gente também não está aqui para receber, mas para cultuar esse Deus vivo que a gente acabou de cantar, né? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela liberdade de prestar culto ao Senhor. Muito obrigada porque podemos falar o Seu nome em voz alta. Nós podemos ainda carregar a Tua palavra em nossas mãos. Pai, eu peço no nome de Jesus que nós estejamos sensíveis, completamente sensíveis, com os nossos sentidos atentos para ouvir a Sua voz, para ouvir o som do Seu coração, a batida do Seu coração, compreender o que o Senhor quer para nós nessa manhã e o que o Senhor quer falar e que refletirá nos nossos dias, na nossa caminhada, Pai. Deus, no nome de Jesus, que nós possamos estar com o coração a partir de agora, completamente rendidos ao Senhor, completamente focados em ouvir o Senhor e render um culto ao Senhor, uma adoração sincera ao Senhor e tornando assim o nosso coração ensinável, exortável, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigada porque eu não sirvo e nós não servimos, essa igreja não adora um Deus morto, mas um Deus vivo, e um Deus que deseja nos encontrar em todo o tempo, e um Deus que ceará conosco em breves tempos, face a face. Muito obrigada por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. A gente chegou num tempo, sabe? E quando eu estiver falando, recebam assim, tipo, para mim, sabe? Tipo, primeira pessoa. Nós chegamos num tempo, num estágio, que o Senhor tem dado sinais à noiva dele que Ele está voltando. Eu não sei se vocês sentem isso, mas Ele está voltando. Eu não sei se o coração de vocês lateja esse tipo de sentimento, mas Ele está voltando, porque a esperança daquele que segue a Cristo nesse tempo é a volta dele. É a volta para buscar a gente, para a gente finalmente não viver mais isso daqui. E
essa manifestação de sua volta e ainda não volta dele é uma oportunidade de tamanha benevolência do Senhor de organizarmos a nossa casa, sabe? De tomarmos algumas decisões. O noivo vem buscar uma noiva como? Limpa, adornada, né? Ele tem o que ele deseja. Então, ele está falando assim, pessoal, eu estou voltando e eu preciso que vocês se organizem. Ele está falando porque não são todos que irão para o céu. É um remanescente. Eu faço parte desse remanescente, vocês. E se vocês são remanescentes, se eu sou remanescente, eu tenho que andar diariamente limpando as minhas vestes, organizando a casa, porque a qualquer momento o Pai vai chegar. Ou vai chegar para mim individualmente, morrer, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho percebido uma unidade de palavra que tem sido pregada em muitas igrejas. Nós estávamos numa conferência semana passada e todas as ministrações que foram feitas estão muito parecidas, inclusive a base bíblica, com o que nós temos pregado como igreja aqui. E se você usa o YouTube, vê ministrações e tal, você vai ver que as palavras são a mesma. Todas morrem na intimidade com Deus. Todas são para, o amor, o primeiro mandamento, tudo. Porque sem isso é impossível que as outras coisas aconteçam em espírito e em verdade. O que o Senhor mais quer desse tempo é essa intimidade. E essa intimidade, ela vai limpar, né? Ela vai nos fazer novos diariamente. Ela vai, enfim. E hoje não vai ser diferente. Eu orei ontem. Ontem eu fui botar a Estela para dormir. Eu tinha certeza que eu ia falar sobre Moisés e de olhar para a direita e para a esquerda e não se distrair. E aí Estela não queria dormir, eu já estava agoniada. Eu falei, meu Deus, menina, você precisa dormir para fazer a palavra e tal. Aí eu falei, quer saber de enquanto eu boto ela para dormir, o Senhor vai falar. Aí eu comecei. Senhor, o que o Senhor quer falar e tal? E o Senhor falou assim, a oliveira verde. Eu falei, então tá fácil, porque eu amo essa palavra. E eu estou estudando Salmos e essa palavra está em Salmos 52 e eu gostaria que vocês abrissem a palavra no Salmo 52. Vou ler daqui. Porque você se vangloria do mal, ó homem poderoso, se o amor leal de Deus perdura em todo o tempo. A sua língua trama destruição, é como a navalha afiada, cheia de engano. Você ama o mal mais do que o bem, e a sua falsidade mais do que dizer a verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará de toda a terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou Deus como refúgio, confiou na sua grande riqueza e buscou refúgio na destruição que causava. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizestes. Em teu nome ponho a minha esperança, porque tu és bom na presença dos teus fiéis. Só para vocês entenderem o contexto que foi escrito esse salmo, escrito por Davi, esse salmo ele foi escrito lá na época de Saul, quando Saul começou a perseguir Davi. E isso está lá em 1 Samuel, a história. Eu não vou contar a história toda, não. Mas Davi fugiu de Saul e ele soube onde Davi estava escondido. Enfim, mandou o seu exército matar os sacerdotes que estavam na cidade de Nob. E
E aí os soldados de Saul disseram que não iam. E um servo de Saul, chamado Doeg, ele foi e matou todos os sacerdotes e cidadãos da cidade de Nob. E fez com que Davi se sentisse mal. E por isso ele começa a falar assim: por que você se vangloria na maldade? Por que a sua língua é afiada? Ele faz essa carta, de fato, esse salmo direcionado a alguém, a homens maus, né? E esse é basicamente onde foi escrito. E eu os aconselho: leiam o livro de Salmos estudando. Faz tudo sentido. A gente aprende muito quando Deus fala que Davi ele tinha um coração como o coração de Deus. É sobre isso, assim, é muito encantador, porque eu me vejo em Davi. Todas as coisas e circunstâncias que a gente vive, Davi também vivia, mas ele tinha, muito embora errado, ele tinha um comportamento agradável ao Senhor. Nos 5 primeiros versículos, ele está chamando Davi, ele está chamando a atenção desse homem mau. Né, desse homem que não segue o Senhor, que não adora o Senhor, que não tem como referência o Senhor, que na sua mente não tem a sabedoria do Senhor, que não se move de forma ao Senhor, mas é prendido nos seus próprios interesses, no seu conhecimento, na sua sabedoria. E aqui na minha versão, ela fala bem assim: o homem que não fez de Deus seu refúgio, pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Esse homem que ele se apoia no que ele tem. Trabalhei tanto, fiz tanto, para que eu preciso de Deus, né? Tem Deus só como uma referência espiritual, mas de fato mesmo confia em si mesmo, em seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. E no versículo 8, ele apresenta um outro tipo de pessoa, um outro grupo de pessoas, mas que ele se coloca nessa posição. É o grupo de pessoas que são como oliveira verde na casa de Deus, das pessoas que confiam na bondade de Deus para sempre e eternamente, e que são gratas e louvam ao Senhor. E é onde eu quero focar. Eu mostrei 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que não confiam em Deus e que confiam em si mesmas. Naquele contexto, as pessoas que maquinavam mal. E tem esse outro grupo de pessoas, os que são como a oliveira verde na casa de Deus. Quando eu estudei isso, essa oliveira verde saltou aos meus olhos. Eu acho que eu fiquei uma semana falando sobre isso lá em casa. Você já viu um pé de oliveira? A oliveira é assim, a oliveira é assada. Eu falava para todo mundo. E eu fui pro meu pai super empolgada a falar. Ele: é isso mesmo. Não é novidade para você? Mas para quem era novidade, eu achava o máximo explicar. E ele começa falando assim, lá no versículo 8. Mas eu sou a oliveira verde na casa de Deus. E o que eu quero falar com vocês, assim, para começar, é por que Davi se considera uma oliveira. Alguém consegue imaginar por que uma oliveira verde? Não precisa me responder, não. Mas você consegue pensar por que Davi se coloca nessa posição? Eu sou uma oliveira verde na casa de Deus. Em algumas versões, verdejantes. A gente precisa saber como funciona o pé de oliveira. Eu queria ter achado um pé de oliveira para trazer para cá. Mas a oliveira, a árvore, não ia dar para trazer. E aí eu não ia conseguir falar dela com o pezinho, né? Mas vamos lá. A oliveira, ela é uma árvore perene de crescimento lento, porém constante. E você sabe, né, irmão? Você tá só assim, né? Se eu errar, então alguma coisa você me fala. É porque eu fico um pouco empolgada com esse tema. O tempo de vida da oliveira é muito grande. Há relatos de oliveiras que existem há 2000 anos. Quase perto de Jesus. Né? Sabe-se que pode viver mais de 2000 anos. Olha que fantástico. Para se plantar o pezinho de azeitona, ela tem que estar morta. Você não come azeitoninha, pega o carocinho e bota assim, né? Não pode, ela tem que ser completamente morta. Tem um processo, você amassa. Isso eu tô falando do vasinho ali, sabe? Na sua casa, agora eu quero ter um pé de oliveira. Você vai ter que amassar, faz um monte de coisa. Eu não me adentrei nisso, mas você pesquisa, porque aí você vai ser abençoado buscando mais sobre o pé de oliveira.
E aí ela precisa ser completamente morta. E assim é conosco. Para a gente começar a desenvolver com o Senhor, a gente precisa o quê? Morrer. Se a gente estiver vivo, a gente não vai para lugar nenhum com o Senhor. A gente vai, não vai caminhar como Enoque andou lado a lado. A gente só vai saber quem Ele é, mas não conhecer o Senhor. João 12, 24. Abre aí, irmão. 12, 24. João 12, 24. 24. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então a gente tem que morrer para dar o fruto, né? A gente precisa, se a gente não morrer, a gente vai cair e vai ficar como o grão de trigo. Ele vai ficar lá, sozinho. O vento vai levar. Para florescer no Senhor, nós precisamos morrer para o mundo. E a parte que eu acho mais fantástica, e eu vou tentar falar sem olhar para as minhas anotações. O pé de oliveira, ele cresce para baixo primeiro. A raiz da oliveira pode ter até 6 metros de profundidade. Começa a desenhar na sua cabeça aí. A plantinha, para crescer, ela cresce e o tamanho do seu pé é até de 6, ou da sua raiz é de até 6 metros. Nesse crescimento para baixo, ela está procurando água, ela está se fortalecendo. E quando eu falo que ela tem um crescimento lento, é mais sobre isso. Lá embaixo, ela não tem pressa. Não é uma planta que tem pressa. Então, ela está enraizando para dentro. Ela está ficando forte. Depois que ela encontra o solo, né, adequado lá, a água, aí ela vai e começa a sair. Então, a gente está falando aqui sobre resistência. A oliveira é uma árvore resistente. E as nossas raízes precisam ser fincadas onde? Na igreja? Nas pessoas? Mas no Senhor. Mergulhados no Senhor. Profundo. Gente, na hora que a gente estava na EBD, eu comecei a procurar o que é devoção. Devotamente enraizados no Senhor. Custe o tempo que custar. No secreto. Isso me fala sobre solitude. Sobre você ir sem pressa. Mas qual é o meu chamado? Eu preciso fazer uma coisa. Não, você não precisa fazer uma coisa, não. Depois que você tiver fortalecido, resistente, firmado, aí você pode sair e aí você vai começar a florescer para começar a dar o fruto. Quando nós temos raízes resistentes, quando vem o dia mau, o que acontece? Você não é abalado. Se vem a enchente, você está firme. Pode até levar, né, os galhos e tal, mas a raiz é o que importa. Né? Mundo tereis aflições, um monte de coisa vai acontecer, mas se a minha raiz estiver firmado nos princípios, na oração, na entrega, pode acontecer o que for. E eu posso dizer, vai acontecer mais coisa ruim do que coisas boas. Porque esta é a palavra para o que escolhem seguir a Cristo. No mundo tereis aflições. Não tem dizendo, no mundo vivereis coisas boas, permaneçam felizes. Às vezes vai ter algumas coisinhas que vocês terão que lidar. 1 de Bruna 1:1. Isso não existe. Vozes da nossa cabeça. Nós temos que ser crentes conscientes. Nós temos que ter convicção. Estou avançando na palavra. Volto. Ter as raízes profundas em Cristo é o que me fará resistir aos dias difíceis. E a palavra já diz que os dias são o quê? Maus. Então, já estamos vivendo tempos maus. Inclusive, os dias que precedem a volta do Senhor, eles são muito maus. E sabe por que nós ainda estamos bem? Porque não chegou aqui em Itamaraju. Está chegando. Você vai ver pequenos focos de perseguição intelectual, confronto. E você vai ter que permanecer firme.
Mas só quem tem a raiz fincada no Senhor, que foi tratado, que se permitiu ser tratado, que foi moldado, que foi cultivado do modo certo, esse vai permanecer. Existem muitas outras características que eu podia falar. Por exemplo, quando ela dá florzinha, as abelhas vêm, né, para poder polinizar e tal, mas ela não precisa, ela se autopoliniza. E esse é um processo que eu desconheço, mas o que eu entendi é que eu tenho o Espírito Santo em mim, então ele vai fazendo o processo em mim. Eu não preciso de vozes de fora para me alimentar, para me sustentar, de conselhos de amigos, sendo que o próprio Cristo vive em mim. Outras coisas também, trazendo para o nosso contexto, é que o fato dela crescer para baixo, primeiro, quer dizer que você não vai ser visto ainda. Muita gente vai o quê? Pisar, espizinhar. Mas quando você subir, bem. Pode vir o que for, que você tá firme. Por isso que o importante é o que está no coração. Não é a roupa que a gente veste que diz o nosso estado, não é o dinheiro que a gente tem que vai dizer o tão forte que a gente é em Cristo. Jamais, mas é o tanto que nós somos firmados no Senhor. O tanto que a nossa raiz é fincada. E eu vou voltar a falar o que eu falei ali no começo. O Senhor está falando isso para o remanescente. Finca suas raízes em mim. Se fortalece em mim, fala o que eu falo, faz o que eu faço, falo na minha palavra. Tem de bom ânimo. Não gasta tempo com coisa que é secundária. Pregue a minha palavra. Avança. A esse tempo deveríamos ser mestres. O que ele está dizendo aqui? Não para os que estão conhecendo Jesus agora, mas ele já está dizendo assim, opa, já era para você ter saído há muito tempo. Por que você está permitindo que gente pisando em você? Por que você está permitindo o medo, a vergonha, o desânimo de segurar aí debaixo? Sendo que eu já autorizei você subir. Porque uma coisa incrível do Senhor, uma coisa que eu amo, é a gentileza dele. É como ele deixa a gente fazer as coisas. Portanto, nós somos completamente responsáveis pelo nosso destino. Tudo, meu pai me ensinou isso. Tudo entra no campo da decisão. Qual a decisão que eu vou tomar? Para onde que eu vou? Onde eu vou fincar as minhas raízes? Onde eu vou fincar raízes da minha casa, da minha família? Onde os meus pensamentos, o meu conhecimento, a minha sabedoria. Gente, o nosso tempo aqui é curto demais. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que os dias estão super corridos. Eu estava em Curitiba, domingo, cheguei agora, eu acabei de chegar e eu já estou aqui. E tem encontro de casal, não sei o quê. Gente, está muito rápido. E aonde eu estou fixada. Porque tem gente que não aguenta. Isso aqui, ó. Aguento. Eu não aguento. O irmão falou. Tá assim, eu não aguento mais. Gente, eu já fui essa pessoa. Deus, pra que isso tudo? Isso tudo o quê, gente? Pelo amor de Deus. Isso tudo o quê? Guarda outra coisa aí que o pastor, no caso, como meu pai me ensina. O reino sempre vence. O reino sempre vai vencer. Mas depende de quem você vai dar a soberania, né? Eu acabei de falar isso para você. O reino sempre vai vencer. Sempre. Descansa. Sempre vai vencer. Mas a gente precisa se mover nessa esperança. Talvez muitos de vocês ouçam sempre essa palavra e achem balela. Se você está achando que é balela, se você está achando que é repetitivo, é porque você não está fixando as suas raízes no Senhor. É porque muito provavelmente a sua raiz está, sabe de como de quê? Sabe aquelas plantinhas que vende no mercado? Que vem R$2. Que se você pegar errado no potinho, ela cai, destrói todo o trabalho do irmão lá que fez, que arrumou bonitinho, daquelas plantinhas. Mas glória a Deus, que tem uma plantinha, que eu não vou saber o nome, vocês vão me lembrar, que quando cai o pedacinho da planta, ela nasce de novo.
Tipo um cactuzinho, não estou lembrando. A suculenta. Glória a Deus por isso. É o Senhor dando a oportunidade para a gente pegar e criar a raiz. O Senhor está falando, remanescente, organiza a casa. Se limpa, porque eu estou voltando. E nós vamos ter que prestar contas. O nosso relacionamento, quando Davi fala, né, que ele é como a oliveira verde e o verdejante, ele não está também tratando só da cor. Porque se você vê uma oliveira zona grandona, ela não é verdinha, não. Ela é meio amarelada. Mas ela é muito frondosa. Muito, muito, muito frondosa. Então, Davi está dizendo assim, eu sou como a oliveira verde, eu sou muito frondoso. Eu sou frutífero, eu frutifico. Eu estou na casa de Deus. Naquela época, no tabernáculo, né? Eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu estou na casa do Senhor, fixado, enraizado e ainda sou frondoso. Ainda sou frutífero. Eu ainda faço frutos que permanecem. E quando ele fala isso, ele está dizendo do relacionamento com Deus. A gente está muito acostumado com Deus. Não sei porquê. A gente está muito acostumado com um relacionamento muito raso. Tipo de um pé de cebola, de um cactuzinho. Quando nós somos equiparados a uma oliveira, a uma videira. O Senhor não chamou ninguém aqui para ser plantinha fraca, não. Não chamou, não. O Senhor nos chamou para sermos como uma oliveira. A nossa referência está aqui, ó. Mas eu sou como oliveira. Que tipo de pessoa, que tipo de crente que a gente tem sido? Responde logo na sua cabeça. Perguntei, que tipo de crente você é hoje? Uma oliveira verde ou como Saul? Como Doeg? Ou como Bruna mesmo? Que se apoia nos próprios entendimentos. Que fica bem com o que tem, vai passar. Tá bem? Jesus vai voltar? Tô salvo. Não sei se você está salvo. Porque até quando você enfim, mas que tipo de pessoa você é? Dessas duas pessoas apresentadas por Davi, é a que se apoia na sua própria riqueza. E quando ele fala na sua própria riqueza, trazendo para o nosso contexto, não necessariamente é você ser milionário. Isso é muito perigoso. Mas às vezes você está tão bem financeiramente, com todas as suas contas pagas, com tudo bonitinho, que você não precisa de mais nada. E às vezes a gente também se apoia nas nossas riquezas quando a gente não as tem. Então a gente fica igual um louco, gastando toda a energia da gente, buscando o nosso sustento. Nós temos que trabalhar, todo mundo já sabe disso. Mas o nosso coração se encaixa nisso, enraiza nisso. A gente fica com cara de dinheiro. Você só fala de dinheiro. O tempo todo é dinheiro. Até quando a gente não tem dinheiro, a gente está preso ao dinheiro. A gente faz do dinheiro o nosso rei. E isso é um perigo, e a conversa para outra palavra. O Saul, ele foi um rei que começou muito bem. Ele começou muito bem. Mas depois ele se tornou invejoso. Ele começou a ter inveja de Davi. Ele começou a se garantir no seu próprio conhecimento. Ele era um homem forte e tal. Ele começou a se apoiar no seu próprio entendimento. E isso não começa de repente eu me tornei o oposto daquilo que eu era e de que era agradável ao Senhor. Isso começa devagarzinho. E vai, e vai. E daqui a pouco você é completamente tomado por uma natureza que não é a natureza do Senhor. Ah, mas eu não falo mal, eu não quero matar ninguém. Comece a trazer para o seu contexto. Comece a colocar na vida como é que você olha para o irmão que pecou, como é que você olha para a sua igreja, para as demandas, porque a gente tem demandas. Comece a olhar, comece a fazer uma autoanálise. Outra coisa também que eu aprendi, crente é inteligente. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, portanto, somos inteligentes. Então, a gente tem que olhar para dentro e ver, sabe o quê? Aonde nossas raízes estão de fato fincadas. Às vezes, sabe onde a gente está fincando as raízes? No ministério. Às vezes, a gente está focando nossas raízes na programação.
A gente está enraizando em programação, enraizando no ministério, que eu tenho que fazer, eu tenho que você não está nem pronto para fazer. E você está lá, ó, fincando. Quando você viu, você fincou no lugar errado. Quando a gente tinha que ter fincado as nossas raízes em Deus, no Senhor, no Salvador, no que é dono de tudo e governa todas as coisas. Eu botei aqui... Como foi que eu botei? Podemos, no nosso contexto, ainda pertencendo a uma igreja local, podemos de fato não estar, podemos pertencer a uma igreja local, mas de fato não pertencermos ao corpo de Cristo. Olha que perigo. Olha que perigo. E essas pessoas vão pagar um preço muito alto. E está aqui. Vede, Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. Aqueles que não fizeram do Senhor o seu refúgio, que não descansaram no Senhor, aqueles que fizeram das suas riquezas seu porto seguro, esses vão ser retirados da terra dos viventes. É o que vai acontecer. E sim, nós temos que nos preocupar. A gente tem que estar sempre se analisando de temporada em temporada. Como é que eu estou me movendo? O que eu estou... Eu estou precisando ser podada, então vai podar, pai. Eu estou precisando... Porque a oliveira, ela demora de ser podada. Mas chega porque ela não para de dar o fruto. Mas chega uma hora que ela diminui. Estou falando certo? Chega uma hora que ela vai diminuindo, então ela precisa ser podada para ela voltar a dar. Então, às vezes, a gente pode chegar nessa estação, sabe? Dar uma... Mas aí o Senhor, o que está precisando fazer? O que está precisando parar para poder voltar a máquina do reino, voltar a funcionar novamente? E eu queria ler o versículo 8, parafraseado, tá? Mas eu sou, Davi falando, mas eu sou, ainda que perseguido, Davi estava sendo perseguido por Saul, caçado, caluniado, uma oliveira verde na casa de Deus. Ou seja, eu ainda assim, caçado, caluniado, perseguido, enganado, ferido, isso rei, viu? Machucado, eu permaneço firme, porque eu sou a oliveira verde. Não é arrancado, não sou arrancado, não sou destruído, mas continuo florescendo, continuo sendo frutífero e ainda em tempos de seca sigo vivo e crescendo, porque a água, o sustento da oliveira está lá embaixo. Eu não sustento a minha fé em vozes do mundo, em conselhos do mundo. Eu sustento a minha fé num Deus que é inabalável, num Deus que é vivo e que já venceu. A gente tem que falar isso para nossa mente o tempo inteiro. A nossa mente, ela é conduzida por aquilo que a gente fala. Sabe quando você fala, estou com medo? Sua mente começa a receber, estou com medo, eu estou com medo. Aí você não faz, você não vai, você não sobe, não desce. Eu estou com preguiça, nossa, tenho muita preguiça, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, eu não tenho tempo, eu estou muito cansada, E eu estou falando algo que a gente ouve quase todos os dias na igreja. Mas se a gente continua ouvindo, é porque a gente ainda não mudou. A gente continua com a mesma ladainha de sempre. Eu não tenho tempo, eu estou com preguiça. Ai, não deu para vir ao culto. Qualquer coisa não te traz para o culto. A sua devoção tem que ser tão grande que você tem desejo de vir para a casa do Senhor. Eu não estou sendo religiosa, eu estou sendo intensa. E nos tempos que a gente vive hoje, a gente precisa separar os que são e os que não são. Então, o nosso comportamento talvez tenha que ser assim mesmo, positivamente religioso. Eu prefiro continuar fincando as minhas raízes, vindo à igreja, participando dos grupos. Eu vou. A gente sempre fala, eu e Bel, aonde Deus está fazendo, a gente vai. Eu vou. Eu não fico parada. Porque eu sei que se eu ficar muito tempo parada, eu não esfrio, mas eu fico morna. E o morno vai ser vomitado.
o morno vai, ó. O Senhor não quer. Ele fala, eu prefiro gelado do que o morno. O morno eu vomito. Então, sim, para fincar suas raízes, venha para a igreja, vá para a sua igreja, para de faltar culto, para de botar culpa nas coisas, nas circunstâncias, dá seu jeito. Aí eu vou voltar de novo, gente, eu não estou sendo, não deu. Mas vocês estão entendendo? Quantas pessoas já deixaram de vir para a igreja por nada? E eu me arrependi amargamente de não ter vindo. Porque, principalmente quem tem filho. Quem tem filho tem mania de culpar as crianças por não terem vindo à igreja. A não ser que está doente e tal. Na minha casa a gente sempre faz isso. Se ela está doente, um vem de manhã e o outro vem à noite. Sempre a gente dá um jeito de equilibrar. Não sou perfeita não, tá? Eu já não vim para a igreja também, porque eu simplesmente não estava com preguiça. Mas esse não é certo. Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro vir para cá, para um EBD com 5 pessoas, do que ficar em casa. Porque eu estou fincando a minha raiz. Eu estou fortalecendo, eu estou dando água para a minha raiz. Eu estou alimentando a minha raiz. E no dia mal também falei isso, coisa ruim vai acontecer. Quanto mais a gente cresce, mais trem aparece. As demandas da vida, as coisas, muitas coisas, né? Vão acontecendo. E aí vai acontecer o que comigo? Eu estava nessa conferência que eu falei, e tinha uma senhorinha, cabelo bem branco, só que bem solto, pouco cabelo. Gente, aquela mulher adorava com tanta intensidade. Ela adorava. Eu queria muito estar com um vídeo mostrando aqui. Porque eu simplesmente peguei meu celular e comecei a filmar aquela mulher. Devia estar nos seus 70 e tantos anos, né? Não pelo cabelo branco, mas dava para ver que ela era bem senhora. E nós estávamos com muitos idosos lá na conferência. Muitos. E eles eram tão intensos, tão apaixonados. Eu via assim... Pode passar o tempo que for, eu vou continuar amando com intensidade. Eu vou continuar servindo com intensidade. O vídeo que eu consegui gravar, ela de costa. Mas ela se mexia tanto. E dava para ouvir a voz dela falando alto. Certamente essa mulher passou por muita coisa. Mas ela estava ali. Eu sinto no meu espírito que ela estava ali firme como a oliveira verde na casa de Deus. E eu conheci uma senhora também chamada Dona Elza, no Radical do Rio de Janeiro, que eu fiz. E eu trabalhei e ela estava 80 e tantos anos no Radical. E ela completou tudo lá do Radical. E eu encontrei ela e comecei a chorar. Ela, minha filha, por que você está chorando? Eu falei, Dona Elza, eu quero ter a sua idade, chegar, se Deus me permitir, assim. Um vigor, só quem foi para o Radical sabe do que eu estou falando. Um vigor que eu desconheço. Uma saúde física. A Valnice Milhomens, uma mulher de Deus, ela tem 70 e tantos anos. Você não diz, mas sabe por quê? A água que ela bebe é água viva. O que alimenta ela é a água viva. É a palavra do Senhor. Aí eu olho para uma mulher... 70 e tantos. Gente, sério, você olha. Até ela fala. A mulher pregando, parece uma bomba aqui, ó. Não tem como não, já tá perto dos 80, vai mais devagar. Depois procura, Valnice Milhomens. Ela abençoa muito a minha vida. E, enfim, nós temos visto muitos crentes se abatendo com nada, questionando coisas nas suas cabeças, criando situações em suas cabeças, permitindo com que essas coisas ganhem força em sua mente. Gente, não. Chegou o tempo da gente, que está aqui, não quero mais saber não, é daqui para cá. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor vai prover. O Senhor vai fazer. O Senhor vai salvar a sua casa. O Senhor vai prover o que você está precisando. O que você está precisando. Apesar de que Ele é um Deus que mima muita gente, sabe? Faz até mais. Mas enquanto você não estiver aqui, toma Senhor, me alimenta. E você dá para Ele dá de volta, você ama Ele. E vaza o amor dEle em você. Enquanto você não estiver nesse lugar de intensa devoção e entrega, pode esquecer.
Você vai lutar uma luta. Pode acontecer, tá? Não vai ser bonito, não. Agora, se você vive com o foco aqui, ó, enraizando. Gente, eu não posso dizer, mas eu quero que você pense agora. Olha para trás, o que eu tô vivendo que eu quero para minha família, por exemplo. Se o seu olhar não tiver nele, se movendo nele, fazendo as coisas com ele, pode esquecer. Pode esquecer. Vai ser uma luta interminável. A primeira chuva forte vai te levar. A primeira. Mas se você está aqui, ó, pai, não foi ainda, meu marido ainda não foi, mas vai. No nome de Jesus, ele vai, e eu sirvo o Senhor, e eu me alimento, e eu vivo tempos de solitude com o Senhor. Eu vou para a igreja, eu tenho comunhão com os santos, eu me relaciono com os santos, e eu vou crescendo, e eu estou onde Deus está fazendo um negócio, e eu vou para... Não importa. Quando você vê, já foi. Meu Deus, nem parece que passou 10 anos. Porque não é sobre o que a gente quer, mas sobre o que a gente... sobre amar o Senhor. É sobre estar completamente entregue a Ele. Ele não pede mais nada para nós. Desconheço. Me ame primeiramente. O resto é a consequência desse amor, dessa entrega. Aí você é obediente, e aí você segue, e aí você serve, e aí você cumpre a grande comissão. Sim, temos uma comissão para seguir. E nós temos que estar convictos em Deus. Nós precisamos estar convictos de quem Deus é e de quem somos nele, porque essa convicção de quem Ele é e de quem nós somos nele nos manterá firme. É isso que nos mantém firme. Eu sou filha de Deus. Ele morreu por meio de Jesus Cristo pelos meus pecados e a minha esperança é na vida eterna. Davi sabia disso, tanto que ele fala: confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizestes isso, e proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Abre aí Romanos 5, 3 a 5. Para fechar, como eu estava falando, essa convicção vai definir o nosso comportamento, define a nossa obediência, define o nosso relacionamento com Deus, nos manterá firme. E enquanto eu estava fazendo essa palavra, o Senhor me lembrou de Paulo e Silas. E aí, começando 5 de 3 a 5. 5 de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos na onde? Nós o quê? Nos gloriamos. Gente, cadê a voz de vocês? Nos gloriamos sabendo que produz. Próximo. Próximo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você vive a tribulação, o que está acontecendo com você? Você produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança que é qual? Eternidade. Quando você passar pela tribulação, meu irmão e minha irmã, se glorie nela, se alegre nela, porque essa tribulação, que já é certo que vai acontecer, ela vai produzir em você o quê? Perseverança. Então eu vou ficar cada vez mais forte. Sabe o que eu tipo assim, já aconteceu tanto comigo que eu nem ligo mais. Você está lá firme, porque sua raiz está onde? Firmada. E aí essa perseverança, ela molda o seu caráter. Você começa, com a experiência, criar um caráter aprovado para o Senhor. E esse caráter aprovado te leva para o céu.
E ler esses versículos me lembram de duas pessoas. Paulo e Silas. Abre lá, Paulo e Silas, Atos 16, para a gente acabar. Atos 16. 16. Peraí, deixa eu ver se diminuiu. Atos 16. Tá. E aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem. Tá muito. Mas eu vou ler tudo. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para a praça perante as autoridades. Tribulação. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Vocês viram a tribulação, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. O que eles estavam fazendo ali? Adorando o Senhor no meio da tribulação. Sabe por que eles estavam adorando o Senhor no meio da tribulação? Porque eles têm um propósito firmado e eles têm um destino certo. Paulo e Silas sabiam exatamente por que estavam vivendo isso. Eles sabiam por que estavam sendo açoitados, por que estavam sendo machucados, por que estavam presos. E isso era motivo de alegria para eles. Quando a gente tem um propósito firmado no Senhor, a gente não se preocupa com o que está vindo. A gente simplesmente adora. Não bate, né? Com a ordem humana. Mas é assim. E quer mais? Eles não só tinham um propósito, como eles sabiam de quê? Do destino deles. Eles sabiam que se eles morressem ali, para onde que eles iriam? Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha. Por quê? Porque eles sabiam do Deus que eles adoravam. Eles sabiam do propósito deles, nem que isso custasse a própria vida, e sabia o destino. Acabou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo?
Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram de sua casa. E, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Vocês estão percebendo? O seu comportamento na tribulação contagia. A oliveira, ela produz o quê? Azeitona. A azeitona produz o azeite, que é algo super precioso. Você alimenta as outras pessoas com algo precioso, que é a palavra, que é a boa nova do Evangelho. Olha o que sai de nós. Se a gente persevera, se a gente está firme, o que sai de nós... Aqui levou salvação para uma casa inteira. Então, no nome de Jesus, que essa palavra tenha muita vida no seu coração. Que você, quando lê o Salmo 52, quando chegar em casa, você vai ler e vai falar: eu sou como a oliveira verde. Davi sabia quem ele era, ele tinha convicção de quem ele era. Se pergunta, será que eu tenho tanta convicção de quem eu sou? Você não é congregado, membro da Peniel. Isso aí não é característica que te salva, que te faz permanecer firme. Mas ser um servo do Senhor, um filho salvo, redimido. Isso aí, meu filho, se pode vir o vento que for, pode vir a enchente que for, não te leva. Pode fazer um machucadinho. Paulo e Silas se machucaram bastante, precisaram até de cuidados. Mas houve salvação na casa. Amém? A oliveira verde é firme. Quem é como a oliveira verde, combate o bom combate, encerra a carreira e guarda a fé. E essa é a palavra que Deus tem para a igreja nessa manhã. Nós vamos orar e depois nós estaremos nos despedindo e nos preparando para o culto de logo mais à noite. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela sua bondade sobre nós. Muito obrigada porque o Senhor ama a sua igreja. Obrigada porque o Senhor ainda nos ensina. Obrigada porque nós ainda temos tempo de organizar a nossa casa, de limpar as nossas vestes, de vivermos uma vida profunda e íntima com o Senhor. Pai, eu declaro no nome de Jesus que essa igreja será como a oliveira verde na tua casa. Eu declaro que todos os meus irmãos e eu seremos fincados na rocha correta que é o Senhor, fincados nos princípios de sua palavra, no amor ao Senhor, Jesus. Deus, eu declaro também que esse mundo não tem influência sobre as nossas mentes, que esse mundo não tem influência sobre os nossos desejos, Pai amado. Eu peço que o Senhor tire isso do nosso coração, tire isso da nossa mente. O Senhor nos deu um espírito de coragem, o Senhor nos deu um espírito de alegria, o Senhor nos deu um espírito de força. Por isso eu peço que cada um de nós sejamos convictos das verdades que o Senhor tem sobre nós, para que nós possamos, Pai, sermos uma árvore verdejante, uma árvore que floresce e uma árvore que frutifica, o fruto que permanece, o fruto que alimenta outras pessoas, Pai. No nome de Jesus, obrigada, obrigada, obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqueles que ainda não receberam, Senhor, eu peço que os seus corações sejam transformados em coração de carne para receber essa boa nova, para receber o Espírito Santo e andar contigo como o Manoel que andou, Pai. Que o amor do Senhor seja sobre nós cada vez mais. Nos batiza hoje, esse domingo, com teu amor, com mais amor pelo Senhor, com mais devoção, com mais fome pela tua palavra e com mais desejo, Pai. No nome de Jesus, fica conosco ainda nesse domingo, nessa tarde, que nós possamos sentir o Senhor, ver o Senhor, tocar o Senhor e nos preparar para prestar um culto para o Senhor logo mais à tarde com os nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estão todos despedidos.